Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada vida que a gente acompanha deixa uma marca. Hoje vamos até Seattle, no estado de Washington. Nos Estados Unidos, uma cidade cinzenta, chuvosa e que guarda segredos muito bem. Vamos acompanhar Isabelle Reis, 39 anos, arquiteta e mãe de gêmeas, que passou 2 anos sem ver as próprias filhas depois que o marido a destruiu num tribunal com documentos forjados. O que Graham não sabia é que a doença de uma das meninas ia revelar, dentro de um hospital, uma verdade que ele nunca poderia controlar. Fiquem até o fim. Quem sair antes vai perder o melhor. Mas antes de começar, veja se já faz parte da nossa família aqui no canal. E nos conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está ouvindo isso agora. Então vamos lá. Era 6h47 da manhã de uma terça-feira de agosto, quando o telefone de Isabelle Reis, 39 anos, vibrou sobre a mesa de pranchetas onde ela havia dormido menos de 3 horas. Ela estava em Portland, no estado do Oregon, sozinha num escritório que cheirava a café velho e papel sulfite, com projetos espalhados por toda a superfície de trabalho. A Morrison Tower. 6 meses de cálculos estruturais, especificações de aço e reuniões intermináveis com investidores, tudo resumido em plantas que representavam 2,8 milhões de dólares de contrato, o suficiente para salvar a empresa, afundando que ela dividia com o sócio Marcus Morrison. Às 5 da manhã, havia desistido de dormir e voltado para as pranchetas, não porque amava tanto o projeto, mas porque quando a cabeça trabalha, para de pensar no resto, e o resto, naquele momento, tinha nome: Sophie e Ruby, suas filhas gêmeas de 10 anos, que ela não via havia 732 dias. O número no celular era de Seattle. Ela quase não atendeu. Senhorita Reis. A voz da mulher do outro lado era calma com aquela urgência específica que só médico consegue manter ao mesmo tempo. Aqui é a doutora Sarah Whitman, do Seattle Children's Hospital. Estou ligando a respeito da sua filha Sophie. Isabelle sentiu o sangue sair do rosto. O que aconteceu? Ela está machucada? Sophie deu entrada em nossa emergência no início desta manhã. Sua contagem de glóbulos brancos está criticamente baixa, 1.200 células por microlitro. A faixa normal fica entre 4.500 e 10.000. Estamos realizando exames complementares, mas suspeitamos de leucemia mieloide aguda. A palavra caiu no silêncio do escritório como um objeto pesado. Leucemia. A filha de 10 anos de Isabelle tinha câncer. Preciso que a senhora venha a Seattle imediatamente, continuou a doutora. Sophie vai precisar de um transplante de medula óssea. Precisamos testá-la como doadora potencial. O tempo é crítico. Estou em Portland. Isabelle já havia pegado as chaves antes de terminar a frase. Consigo chegar em 3 horas. Perfeito. Pergunte por mim na unidade de oncologia pediátrica quando chegar. E, senhorita Reis, uma pausa curta. Eu sei que a situação de guarda é complicada, mas neste momento Sophie precisa da mãe dela. Isabelle desligou e ficou olhando para a Morrison Tower espalhada sobre a mesa. Ligou para Marcus. Preciso cancelar a reunião da Morrison. Isabelle, esse é o nosso maior projeto em 2 anos. Se não apresentarmos hoje, minha filha está com câncer. Vou para Seattle. Silêncio do outro lado. Marcus conhecia a história. Tinha visto Isabelle desmoronar quando Graham levou as meninas embora, quando o juiz acreditou nas mentiras daquele laudo psiquiátrico fabricado. Havia acompanhado cada recurso negado, cada carta devolvida sem ser aberta. Vai, ele disse, eu resolvo a Morrison. Para quem não sabe, o Seattle Children's Hospital não é um hospital qualquer. É um dos 10 melhores hospitais pediátricos dos Estados Unidos, especializado em doenças raras e transplantes complexos. Nos Estados Unidos, hospitais de referência como esse funcionam como centros regionais, atendem não só a cidade, mas estados inteiros.
No Brasil, o equivalente mais próximo seria o Instituto da Criança em São Paulo, só que com mais recursos e uma fila de espera sensivelmente menor, o que já diz muita coisa. A rodovia entre Portland e Seattle tem 340 quilômetros de pinheiros escuros e asfalto cinzento. Isabelle fez o percurso em 2 horas e 40 minutos. 10 quilômetros acima da velocidade permitida, as mãos brancas no volante, o rádio apagado, 732 dias sem ver as filhas. Quando Graham ganhou a guarda exclusiva, havia levado Sophie e Ruby para Seattle, trocado a escola, cortado toda a comunicação. Isabelle mandou cartas, presentes, cartões de aniversário. Voltaram todos sem serem abertos. O juiz havia acreditado num laudo assinado pelo Dr. Martin Strauss, que declarava Isabelle portadora de transtorno bipolar, dependência de álcool e instabilidade emocional que colocava as crianças em risco. Nada disso era verdade. Mas Graham era advogado, carismático e convincente, e ela era uma mãe solteira gerindo uma firma com dívidas. A balança não estava equilibrada desde o início. E agora Sophie estava doente. Isabelle havia tentado contratar advogados nos 2 anos anteriores. 3 haviam recusado o caso sem sequer ler os documentos. Graham Pierce era sócio de um dos escritórios mais respeitados de Seattle, e ninguém queria sentar do lado oposto a ele num tribunal. O quarto havia pedido um adiantamento que ela não tinha. Ela havia parado de tentar. O estacionamento do hospital era grande e bem sinalizado. Os corredores eram brancos e cheiravam a álcool etílico e aquela mistura específica de esperança e desespero que só existe em pediatria. Isabelle seguiu as placas até o 4º andar. A doutora Sarah Whitman estava na estação de enfermagem, uma mulher na casa dos 40 e poucos anos, cabelo louro acinzentado preso num coque firme, olhos claros e calmos. Obrigada por vir tão rápido. Ela estendeu a mão. Vamos conversar antes de você ver Sophie. A sala de consulta era pequena. A doutora fechou a porta. Sophie foi trazida às 3 da manhã pelo pai. Ela vinha apresentando fadiga extrema, sangramentos frequentes e hematomas por várias semanas. O Sr. Pierce achava que era um vírus. Quando trouxe, a contagem já estava em níveis perigosos. Isabelle sentiu as mãos fecharem. Semanas? A doutora não comentou. Mas havia algo nos olhos dela que não precisava de palavras. O que importa agora é o tratamento. Sophie precisa de transplante de medula óssea. Vamos precisar testar o Sr. Pierce, a senhora e, de preferência, a irmã Ruby. Irmãos são frequentemente os melhores doadores compatíveis. Graham tem a guarda exclusiva, disse Isabelle com voz quieta. Há uma ordem de restrição. Não posso me aproximar das meninas a 500 metros. Estou ciente, mas isso é uma emergência médica. A lei do estado de Washington permite acesso de pais biológicos a filhos em situações de risco de vida, independente de acordos de custódia. A senhora tem todo o direito legal de estar aqui. Ela fez uma pausa curta. Seu nome estava no prontuário como mãe biológica. Havia uma anotação de contato bloqueado por ordem judicial contestada. O departamento jurídico do hospital me passou o resumo antes de eu ligar. Graham sabe que você me ligou? Ainda não. Ele saiu por volta das 6 da manhã para buscar Ruby na casa da irmã dele. Deve voltar em menos de 1 hora. Menos de 1 hora com a filha antes de enfrentá-lo. Posso vê-la agora? Prestem atenção nesse detalhe. A doutora Whitman ligou para a mãe antes de avisar o pai. Ela conhecia a história e escolheu o lado certo. O corredor que levava ao quarto 412 tinha murais coloridos de elefantes e girafas nas paredes. Alguém, em algum momento, havia decidido que crianças gravemente doentes precisavam de girafas sorridentes no campo visual. A intenção era boa. O resultado era o tipo de alegria forçada que só funciona se você não pensar muito sobre o que está acontecendo por trás de cada porta. Isabelle empurrou a porta devagar.
Sophie estava deitada na cama hospitalar, pequena demais para o tamanho dos lençóis brancos. O cabelo escuro havia sido cortado curto. A pele estava cinzenta, quase translúcida, com hematomas roxo escuros nos braços onde os tubos de soro haviam sido inseridos. Ela virou a cabeça para a porta, e Isabelle viu medo nos olhos dela antes de qualquer outra coisa. "Está tudo bem", sussurrou Isabelle, se movendo devagar. "Não vou te machucar. Quem é você?" A voz estava rouca, fraca. O coração de Isabelle partiu ao meio com precisão cirúrgica. "Meu nome é Isabelle. Estou aqui para te ajudar a ficar boa." Sophie ficou olhando por um longo momento. Aqueles olhos escuros varrendo o rosto da mãe como se estivessem tentando reconhecer um sonho antigo. E então, tão baixo que Isabelle quase não ouviu: "Mamãe?" Ela não conseguiu segurar as lágrimas. "É, filha, sou eu." Sophie ficou quieta por um segundo. Depois, "Papai disse que você foi embora porque não queria mais a gente. Não era a hora. Não era a hora de deixar a raiva falar mais alto do que o amor." Isabelle sentou na cadeira ao lado da cama, pegou a mão fria e pequena da filha entre as duas mãos e ficou assim, sem dizer nada por um momento, porque às vezes a presença é a única coisa que a palavra não consegue substituir. "Eu nunca fui embora", disse ela por fim. "Estou tentando voltar todos os dias desde que te levaram." Antes que Sophie pudesse responder, a doutora Whitman apareceu na porta com expressão urgente. "Senhorita Hayes, o Sr. Pierce acabou de chegar com Ruby. Ele está exigindo saber por que a senhora está aqui." Isabelle esperou na sala de conferência enquanto Graham acomodava Ruby no quarto de Sophie. 30 minutos, que pareceram 30 anos. Quando ele entrou, ela mal o reconheceu. 2 anos antes, Graham Pierce era o tipo de homem que usava ternos caros e sorria para juízes como quem está fazendo um favor. Agora, aos 45 anos, parecia menor de alguma forma. O cabelo tinha mais gris. As linhas em volta da boca estavam mais fundas, mas os olhos eram os mesmos, calculistas, frios, os olhos de quem trata pessoas como peças num tabuleiro. Ele não sentou. Ficou em pé na cabeceira da mesa, braços cruzados, olhando para ela como se fosse algo que havia pisado sem querer. "O que diabos você está fazendo aqui? Cá entre nós, esse homem acabou de cruzar um hospital com a filha doente e a primeira coisa que fez foi entrar numa sala para intimidar a mãe dela. Sentido de prioridades impecável." "Sophie precisa de transplante de medula", disse Isabelle, com uma calma que custou caro demais. "A doutora Whitman me ligou porque sou doadora potencial. Você tem uma ordem de restrição. Não pode ficar a 500 metros das minhas filhas, das nossas filhas. E isso é uma emergência médica." A doutora Whitman entrou antes que ele pudesse responder. Sua expressão era profissional e absolutamente inabalável. "Sr. Pierce, a senhorita Hayes está correta. A lei de Washington garante acesso parental em situações de risco de vida, independente de ordens de custódia. Sophie precisa de transplante. Precisamos testar todos os doadores potenciais. Isso inclui os 2, e de preferência, Ruby." Graham olhou para a doutora por um segundo. Depois, voltou os olhos para Isabelle com aquele sorriso que ela havia aprendido a temer ao longo dos anos de casamento. "Tudo bem, me testem. Mas quero algo em troca." Ele pausou. "Se eu for compatível e fizer a doação, quero a guarda total de ambas. Sem visita, sem acordo compartilhado. Isabelle assina a renúncia dos direitos parentais de forma permanente." O ar saiu do quarto. "Você não pode", começou Isabelle. "Posso sim." A voz era suave como vidro partido. "Você quer salvar Sophie? Essas são as minhas condições." É. A doutora Whitman ficou muito quieta por um instante. Depois, "Sr. Pierce, preciso ser muito clara. O que o senhor está descrevendo é coerção médica."
Se o senhor tentar usar a doença de risco de vida de sua filha para manipular acordos de custódia, vou reportar imediatamente ao Serviço de Proteção Infantil e ao Conselho de Ética deste hospital. O senhor compreende? Aqui vale uma pausa rápida. Nos Estados Unidos, usar a necessidade médica de um filho como moeda de troca em disputas de custódia é considerado coerção e pode configurar abuso infantil. Em termos brasileiros, isso configuraria constrangimento ilegal agravado e, em contexto de guarda, daria motivo suficiente para revisão imediata pelo juiz responsável pelo caso. Graham sabia disso. Era advogado. Escolheu tentar mesmo assim. Graham não respondeu para a doutora. Simplesmente olhou para ela com aqueles olhos frios e disse: "Não estou fazendo ameaças, doutora. Estou protegendo minhas filhas." Depois, saiu da sala. Isabelle ficou olhando para a porta fechada. Então disse, com voz baixa: "Me testem. Testem ele. Façam o que for preciso. Sophie vem em primeiro lugar." Os exames de tipagem de tecido levaram 20 minutos. Agulhas finas, frascos etiquetados, silêncio clínico. Graham recusou olhar para Isabelle durante o processo inteiro. Sophie segurou a mão da mãe. Ruby ficou olhando para o chão. Isabelle observou Ruby com o coração apertando a cada segundo. Há 2 anos aquela criança havia sido tirada dela com 8 anos. Agora tinha 10. Estava mais alta, mais fina, com sombras embaixo dos olhos que nenhuma criança deveria ter. Havia algo na forma como ela se movia cautelosa demais, como se esperasse pagar por cada gesto. Quando Ruby finalmente olhou para ela, Isabelle se ajoelhou para ficar na mesma altura. "Papai disse que você foi embora porque não nos amava", disse Ruby, direta, sem raiva. O que era ainda pior, ela não estava acusando. Estava reportando um fato que havia aceitado como verdade. "Isso não é verdade", disse Isabelle, a voz firme apesar das lágrimas. "Eu amo vocês mais do que qualquer coisa no mundo. Seu pai me tirou de vocês, e eu nunca parei de tentar voltar, nem por um dia." Ruby ficou olhando para ela com aquela necessidade desesperada de entender que existe nos olhos de quem foi enganado durante tempo demais. Ela abriu a boca para dizer algo quando uma enfermeira apareceu na porta, chamando todos para o laboratório. Reparem nos ombros de Ruby nesse momento, curvados para dentro, como quem aprendeu a ocupar o mínimo de espaço possível. Uma criança de 10 anos não nasce assim. Isso se aprende e leva tempo. 2 horas se tornaram 4. Isabelle ficou no refeitório do hospital com uma xícara de café que esfriou sem ser tocada. Marcus enviou uma mensagem dizendo que os clientes da Morrison Tower estavam ameaçando cancelar. 2,8 milhões de dólares o equivalente, naquela cotação, a mais de 14 milhões de reais. Dinheiro que poderia salvar a empresa. Ela não respondeu. O café continuou ali, frio, intacto, a testemunha mais honesta daquele refeitório. Às 5 da tarde, a doutora Whitman chamou todos para o consultório. Graham havia chegado com uma mulher que Isabelle não conhecia há 30 e poucos anos. Loura, impecável, a mão no braço dele como se aquilo fosse território mapeado. Graham a apresentou apenas como Stephanie, sem sobrenome, sem nenhuma explicação adicional. A doutora Whitman ignorou a presença dela com uma elegância que demonstrava prática. "Tem os resultados preliminares de tipagem." A médica olhou para Isabelle, depois para Graham. "Isabelle, você não é compatível. Graham, você também não é compatível." O silêncio pesou. "E Ruby?" perguntou Isabelle. "Ruby tem 50% de compatibilidade com Sophie, o esperado para irmãs." A doutora fez uma pausa. Olhou para o tablet na mão com uma atenção levemente diferente. "No entanto, há algo incomum nos marcadores genéticos de Ruby. Eles não se alinham com o padrão esperado com base no perfil genético de Graham." Graham franziu a testa. "O que isso significa?" "Significa que precisamos rodar um painel genético mais completo esta noite. Pode haver fatores adicionais que precisamos explorar antes de prosseguir."
Ela foi cuidadosa na escolha das palavras. Isabelle percebeu. Graham também percebeu. Esse detalhe importa. Porque um advogado não ouve, há algo incomum nos marcadores sem começar a calcular. E Isabelle viu a calculadora ligando nos olhos dele antes mesmo que ele abrisse a boca. Ele se virou lentamente e olhou para a ex-esposa com aqueles olhos estreitando. O que você fez, Isabelle? Não fiz nada. Mas a voz falhou, porque naquele momento, pela primeira vez em 10 anos, uma memória que ela havia enterrado tão fundo que quase havia convencido a si mesma de que era invenção, começou a subir à superfície. Junho de 2015. A doutora Whitman encerrou a reunião antes que Graham pudesse continuar. Pediu que todos fossem descansar. Graham saiu sem dizer mais nada. Stephanie na sombra dele como sempre. Isabelle ficou. Doutora Whitman, ela disse assim que a sala ficou vazia. O que você não está me dizendo? A médica fechou a porta do consultório. Senhorita Rice, precisamos conversar em particular. Você consegue ficar após o jantar? Isso aqui parece detalhe, mas não é. Superfecundação heteroparental. 2 óvulos liberados no mesmo ciclo, fecundados por 2 homens diferentes em 48 horas. Gêmeos com pais distintos. É real. É raro um caso a cada 400 partos duplos e quase nunca é descoberto a menos que um exame de DNA apareça por outro motivo, como a busca por um doador de medula. Eram mais de 8 da noite quando a doutora chamou Isabelle de volta ao consultório. Os corredores do hospital estavam quietos. Sophie e Ruby dormiam, monitoradas pelas enfermeiras do turno. Era só elas duas, e a verdade é que Isabelle ainda não estava pronta para ouvir. O consultório era pequeno, cheio de revistas médicas e diplomas emoldurados. A doutora gesticulou para ela sentar e fechou a porta com cuidado. Senhorita Reis, eu acelerei a análise de DNA usando um protocolo de urgência permitido pela Lei Médica de Washington em situações de risco de vida. Uma pausa. Os resultados são complexos. Isabelle segurou os braços da cadeira. Pode falar diretamente. A doutora girou o monitor em direção a ela. Gráficos, números, marcadores genéticos em colunas que Isabelle não sabia ler, mas que de alguma forma já entendia. Primeiro, a boa notícia. O DNA mitocondrial confirma que a senhora é a mãe biológica de Sophie e de Ruby. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E a má notícia. A doutora encontrou os olhos dela. Graham Pierce não é o pai biológico de nenhuma das 2 meninas. O quarto girou. Isso é impossível. Graham e eu estávamos juntos quando engravidei. Éramos noivos. Eu nunca... Há mais. A voz era firme, mas gentil. Sophie e Ruby têm pais biológicos diferentes. Isabelle ficou olhando para ela. Pais diferentes. Elas são gêmeas. São gêmeas dizigóticas. Fraternais, não idênticas. 2 óvulos separados, fecundados por espermatozoides de 2 homens diferentes. Uma pausa. Existe um fenômeno raro para isso. Chama-se superfecundação heteroparental. O silêncio que se instalou durou tempo demais. Isabelle fechou os olhos. E aí veio. Junho de 2015. Ela e Graham brigavam havia semanas. Ele queria que ela saísse do emprego na firma de arquitetura. Queria controlar a agenda, o casamento que havia marcado sem perguntar, a vida inteira dela como se fosse um projeto que ele estava gerenciando. Numa quinta-feira à noite, houve uma explosão. Isabelle disse que não tinha certeza sobre o casamento. Ele a chamou de ingrata e a acusou de ainda estar apaixonada por Julian Reed. Não estava completamente errado. Na sexta-feira, havia uma confraternização no Museu de Arte de Portland. Isabelle foi sem Graham. Precisava de espaço, e Julian estava lá. Julian Reed, o arquiteto, o homem que ela havia amado antes de Graham, o homem que havia pedido em casamento 3 anos antes e ouvido um não porque ela havia escolhido a carreira. Depois, havia encontrado Graham. E Julian havia saído da vida dela.
Eles não se falavam há meses, mas naquela noite, em frente a um quadro de Rothko, com vinho demais e saudade de uma vida que havia escolhido não ter, eles conversaram. Sobre trabalho, sobre escolhas, sobre as versões de si mesmos que haviam ficado pelo caminho. E Isabelle cometeu um erro que havia enterrado tão fundo que quase havia convencido a si mesma de que nunca havia acontecido. Na manhã seguinte voltou para Graham. Pediu desculpas. Disse sim ao casamento. Tentou esquecer Julian. 2 semanas depois, descobriu que estava grávida. 2 meses depois, estava casada. Ela havia pensado que as gêmeas eram de Graham. Não havia questionado. Não havia motivo para questionar. Havia uma lógica simples naquilo. Ela era noiva de Graham. Havia voltado para ele. As filhas eram dele. Até agora. Senhorita Reis. A voz da doutora a trouxe de volta. Eu sei quem é o outro pai, disse Isabelle em voz baixa. O nome dele é Julian Reed. A doutora assentiu devagar. Vamos precisar contatá-lo. Se ele for o pai biológico de uma das meninas, pode ser um doador compatível. Você tem como falar com ele ainda esta noite? Não falo com ele há 10 anos. Eu entendo que isso é difícil, mas Sophie está ficando sem tempo. Isabelle pensou em Sophie, pequena, cinzenta, a mão fria na mão dela. Pensou nas coisas que havia tentado esquecer. Depois pensou em Julian, o homem que ela havia magoado, que não fazia ideia de que talvez tivesse uma filha no mundo. Vou ligar. E olha que eu tento ser neutro, mas tem algo muito específico num homem que, ao ouvir, pode ser seu filho, não pergunta se é verdade. Pergunta quando precisa estar lá. Guarda esse detalhe para depois. A sala de espera estava vazia. As luzes do corredor faziam um zumbido baixo. Isabelle ficou olhando para o número na tela do celular durante muito tempo. Ela nunca havia conseguido deletá-lo, em 10 anos. Algo que havia tratado como fraqueza. Naquela noite parecia outra coisa. Discou. 1 toque. 2, 3. Alô? A voz era exatamente igual. Aquela calma específica de quem não precisa provar nada para ninguém. Julian, ela disse, e a voz quebrou antes que conseguisse continuar. Sou a Isabelle. Eu preciso da sua ajuda. Houve uma pausa longa. Ela conseguia ouvir a respiração dele. Isabelle, é você de verdade? Sou. Desculpe ligar assim. Sei que faz anos e eu não tenho direito de pedir nada, mas... A voz afundou. Aconteceu alguma coisa terrível, e eu não sei para quem mais ligar. Você está bem? Tá machucada? A preocupação foi imediata, genuína. Isso era Julian sempre colocando o outro em primeiro lugar, mesmo depois de tudo. Não estou machucada, mas Julian, eu tenho filhas gêmeas. Elas têm 10 anos, e uma delas, Sophie, está com leucemia. Precisa de transplante de medula óssea. Outra pausa, mais longa. Meu Deus. Isabelle, que horror. Mas por que você está me ligando? Ela fechou os olhos. Porque o hospital fez exames de DNA para encontrar doadores e descobriram algo que eu não sabia. As gêmeas têm pais biológicos diferentes. É raro, mas acontece. E uma delas, ela respirou fundo. Uma delas pode ser sua filha daquela noite. Junho de 2015. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida dela. Julian, eu não sabia. Juro que não sabia até hoje. Se eu soubesse, estou aqui. A voz estava baixa, atordoada, mas firme. Você está me dizendo que eu posso ter uma filha? Sim. E ela está com leucemia? Sim. E eu posso ser compatível para o transplante? Os médicos dizem que se você for o pai biológico, há 50% de chance de compatibilidade. É muito melhor do que buscar um doador não aparentado no registro. Silêncio. Ela conseguia quase sentir ele organizando cada informação naquela forma metódica que sempre foi a marca dele, peça por peça, sem deixar nada cair. Quando você precisa que eu esteja lá? Até sexta-feira para os exames de tipagem. Mas quanto antes, estou em Seattle, ele a interrompeu com suavidade. Trabalho como arquiteto aqui.
Posso estar no hospital amanhã às 10 da manhã. Isabelle sentiu algo descongelar dentro do peito pela primeira vez em dias. Julian, eu não sei como te agradecer. Não precisa. A voz era serena. Se ela for minha filha, se houver qualquer chance, eu quero ajudar. A gente se vê amanhã. Ela desligou e ficou sentada no silêncio vazio da sala de espera, com lágrimas descendo sem que tentasse detê-las. Amanhã, Julian Reed voltaria para a vida dela. Amanhã, ela enfrentaria as consequências de uma noite que havia tentado esquecer por 10 anos. Amanhã, Graham descobriria uma verdade que nunca havia planejado que existisse. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que o telefone havia tocado às 6h47 da manhã, ela sentiu algo que havia quase esquecido o sabor: esperança. Sophie talvez tivesse uma chance. E às vezes, uma chance é tudo o que se precisa. Na quarta-feira de manhã, fazia 26 horas que Isabelle não dormia de verdade. Ela estava no refeitório do hospital com um café que havia esfriado pela segunda vez quando o viu entrar pela porta. Julian Reed, 42 anos. O cabelo escuro tinha fios de prata nas têmporas que não estavam ali 10 anos antes. Os ombros eram mais largos do que ela lembrava. O rosto um pouco mais marcado, como acontece com as pessoas que trabalham muito e pensam ainda mais. Usava jeans e um suéter verde musgo em vez dos ternos que Graham sempre favoreceu, e havia algo nessa escolha simples que dizia tudo sobre a diferença entre os dois homens. Os olhos dele a encontraram de longe, avelã, quentes, e ele atravessou o refeitório sem pressa e sentou do outro lado da mesa como se os 10 anos de silêncio fossem uma janela aberta que ele estava simplesmente fechando. Oi, ele disse. Oi. Nenhum dos dois conseguiu dizer mais nada por um momento. Você está bem? Perguntou ele. 3 palavras. E Isabelle sentiu a garganta fechar porque Graham nunca havia sido o tipo de homem que perguntava isso primeiro. Graham entrava numa sala exigindo respostas. Julian entrava numa sala verificando se todo mundo estava bem. Não, ela admitiu. Não estou. Ele estendeu a mão pela mesa e apertou a dela por um segundo. Sem calcular, sem condições. Me conta tudo. Então ela contou. A leucemia de Sophie, o exame de DNA, a revelação da superfecundação, a descoberta de que Graham não era pai biológico de nenhuma das meninas, a noite de junho de 2015 que ela havia tentado enterrar para sempre. Contou sem embelezar e sem pedir perdão a cada frase, porque a doutora Whitman havia sido clara. Sophie estava ficando sem tempo, e a verdade era mais urgente do que o constrangimento. Julian ouviu tudo, sem interromper, sem acusar. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Por que não me contou quando descobriu que estava grávida? Porque achei que eram filhas de Graham. Voltei para ele naquele mesmo domingo. 2 meses depois, estávamos casados. Quando percebi que estava grávida, nem passou pela minha cabeça que pudesse ser de outro. Ela olhou para ele. Não sabia que isso era biologicamente possível até ontem. Julian assentiu devagar, processando peça por peça, exatamente como ela lembrava. Então uma delas pode ser minha. Sim, não sabemos qual ainda. Pode ser Sophie, pode ser Ruby, e a que está doente é Sophie. Ele levantou da cadeira. Então, vamos fazer o exame. A coleta de sangue de Julian levou 5 minutos. Uma seringa, 2 frascos, etiquetas, freezer. A doutora Whitman explicou o protocolo. Tipagem acelerada de antígeno leucocitário humano, resultado em até 8 horas dada a urgência do caso. Julian arregaçou a manga sem hesitar. Respondeu às perguntas clínicas com clareza, e quando a enfermeira terminou, agradeceu como alguém que foi criado com a ideia de que educação custa nada. Isabelle observou tudo da porta. Havia algo nos ombros dele naquela hora direitos, calmos, que contrastava com tudo que ela havia vivido nos últimos 2 anos de tribunal, de cartas devolvidas, de portas batidas na cara. Julian não havia pedido nada para estar ali. Havia apenas chegado. Isso não é por acaso.
A linguagem corporal de quem age por escolha é completamente diferente da de quem age para aparecer. Julian não cruzou os braços em nenhum momento. Graham havia entrado na sala do hospital de ontem com os braços cruzados e a mandíbula tensa, o corpo de quem está defendendo o território. Julian havia entrado no refeitório de manhã com as mãos abertas sobre a mesa, o corpo de quem está disponível. Às 6 da tarde, a doutora Whitman chamou os dois. Isabelle e Julian sentaram lado a lado. Ela percebeu que nenhum dos dois estava tocando no outro, mas havia algo na distância calculada entre eles, os dois se inclinando levemente para o centro, como dois ímãs que ainda não haviam decidido o que fazer. Os resultados estão prontos. A doutora abriu o arquivo. Julian, você tem 5 de 10 compatibilidades com Sophie. Isso é típico de uma relação pai-filho. É compatível para transplante. Isabelle fechou os olhos. Julian expirou lentamente. Então eu sou o pai dela, ele disse, baixo. O DNA confirma. Você é o pai biológico de Sophie. Ele virou o rosto para Isabelle. Ela estava chorando sem conseguir parar. Posso conhecer ela? Perguntou ele. Às 9 da noite, a doutora abriu a porta do quarto 412. Isabelle entrou primeiro. Sophie estava acordada, o livro no colo, os olhos alertas, apesar da palidez. Sophie, tem alguém que eu quero que você conheça. Julian entrou devagar. E Isabelle viu acontecer aquela coisa rara que não tem nome científico. O momento em que alguém reconhece a si mesmo num rosto que nunca havia visto. Os olhos expressivos, o formato do nariz, o jeito como Sophie sorriu de lado, tudo vindo de Julian, tão claro que era quase impossível ter levado 10 anos para notar. Oi, Sophie, ele disse com aquela voz suave. Meu nome é Julian. Sophie o estudou com a seriedade específica de quem passou tempo demais aprendendo a não confiar facilmente em adultos. Você é meu pai de verdade? Julian olhou para Isabelle. Ela assentiu. Sou sim, ele disse, a voz engrossando. Sou. Sophie ficou quieta por um segundo. Então você vai me dar sua medula óssea? Se você deixar, vai doer? Em mim, um pouco. Em você, nada. Vão te deixar dormindo enquanto acontece. Sophie considerou isso com a praticidade de uma criança que já havia pensado em coisas mais assustadoras do que uma agulha. Tudo bem, ela disse. E então, tão quieto que chegou como sussurro. Obrigada. Julian pegou a mão dela, pequena dentro da grande. E ficaram assim, conversando baixinho enquanto Isabelle saía para o corredor, porque havia coisas que mereciam espaço para existir sem testemunha. Contexto importante. No transplante de medula óssea, o doador tem a medula extraída da bacia sob anestesia, dói por alguns dias, como uma contusão funda. O receptor passa por quimioterapia de alta dose primeiro, depois recebe as células saudáveis por via intravenosa. Recuperação em semanas. Taxa de sucesso com doador compatível, entre 70% e 80%. Quinta-feira de manhã, a doutora Whitman chamou Isabelle para uma conversa que ela não havia antecipado. Precisamos falar sobre Ruby. Elas estavam num pequeno consultório do 3º andar. A médica abriu o tablet com o cuidado de alguém que sabe que o que está prestes a mostrar vai machucar. Realizamos uma triagem de saúde pré, doação em Ruby como protocolo padrão. E Isabelle, ela pausou. Ruby não pode ser doadora. Isabelle piscou. Mas você disse que ela tem 50% de compatibilidade genética. Geneticamente, sim. Fisicamente, não. A doutora girou o tablet. O índice de massa corporal de Ruby é 15,2. Para uma criança da idade dela, o mínimo exigido para garantir segurança na anestesia e recuperação é 16,5. O peso dela é 27 quilos. O mínimo para doadores pediátricos é 32. A hemoglobina está em 9,8. Precisamos de pelo menos 12. Os números chegaram como golpes espaçados. Ela tem 10 anos, disse Isabelle. Exatamente.
A maioria das crianças de 10 anos pesa mais do que Ruby. Isabelle, esses números indicam desnutrição severa. O silêncio que se instalou foi diferente de todos os anteriores. Mais frio. Há quanto tempo Ruby está sob a guarda exclusiva de Graham? 2 anos. A doutora Whitman fechou o tablet. Sua expressão havia mudado, não era mais apenas médica. Havia algo na firmeza do queixo dela que era outra coisa. Documentamos sinais de estresse crônico durante a internação de Ruby. Frequência cardíaca irregularmente elevada. Padrões comportamentais consistentes com trauma prolongado. Dificuldade de confiar em adultos. Retraimento. Uma pausa. E ela pesa 27 quilos. Isabelle sentiu raiva e dor colidindo no peito como 2 trens numa mesma linha. Graham havia privado sua filha de comida. Ela não havia estado lá para protegê-la, e ele havia usado esse tempo para minar uma criança de 10 anos de dentro para fora. O que acontece agora? A voz saiu mais dura do que ela pretendia. Ruby não vai poder doar. Mas Julian é compatível, e as taxas de sucesso com transplantes de meio compatibilidade melhoraram muito nos últimos anos. Temos boas razões para ser otimistas. A doutora encontrou os olhos dela. E quanto a Ruby, o que você acabou de ouvir vai precisar ir para o serviço de proteção infantil. Isabelle assentiu. Eu sei. Você tem uma advogada? Ainda não. Você precisa de uma, esta semana. Isabelle saiu do consultório e foi direto para o banheiro do corredor. Fechou a porta, abriu a torneira fria e ficou com as mãos debaixo da água por tempo demais, olhando para o próprio rosto no espelho sem realmente reconhecê-lo. 2 anos. Graham havia tido 2 anos com Ruby e havia usado cada dia desses 2 anos de forma metódica, calculada para esvaziar aquela criança por dentro a fome, o isolamento, a mentira repetida toda manhã de que a mãe havia ido embora porque ela era ruim. 27 quilos. Uma conta bancária no nome dela para esconder dinheiro roubado. A filha como ferramenta. Isabelle ficou ali até conseguir respirar de novo. Depois secou as mãos, endireitou os ombros e voltou para o corredor. Se havia uma coisa que Graham não havia calculado, era que ela ainda estava de pé. Nesse mesmo dia, às 4 da tarde, o telefone de Isabelle tocou com um número que ela não reconhecia. Isabelle Reis, voz feminina, afiada como papel carbono novo. Meu nome é Patrícia Lawson. Sou advogada de direito de família. Tenho acompanhado o seu caso há 2 anos. Se você precisar de ajuda com Graham Pierce, ligue para mim. Acho que podemos vencer. Isabelle olhou para o telefone por um segundo longo. Como você sabe sobre o caso? Porque sei que o Dr. Martin Strauss perdeu o registro médico em 2022, um ano antes de escrever o laudo que Graham usou para tirar suas filhas. O chão oscilou. Parem aqui um segundo. Nos Estados Unidos, o equivalente ao Conselho Federal de Medicina é a Medical Quality Assurance Commission de cada estado. Um psiquiatra com registro cassado não pode exercer nem emitir laudos com validade legal. No nosso direito, isso seria equivalente a uma perícia assinada por médico sem inscrição no Conselho Federal de Medicina. O laudo não vale nada. Mais do que isso, quem o utilizou conscientemente em juízo cometeu fraude processual. Graham havia apresentado a um juiz um laudo assinado por um médico sem licença que ele havia pago para fabricar uma avaliação falsa e ninguém havia verificado. O defensor público de Isabelle não havia tido tempo nem recursos para investigar, e ela havia perdido as filhas. Quando posso te encontrar? Disse Isabelle. Amanhã de manhã, café, 2 quarteirões do hospital. Eu te mando o endereço. Patrícia Lawson era exatamente o tipo de mulher que parece ter nascido já sabendo que o mundo tenta empurrar para baixo quem não tem defesa. 50 e poucos anos, terno cinza chumbo, óculos de armação metálica e uma maleta de couro aberta na mesa com a organização de quem não perde tempo com papéis fora de ordem. Cada aba etiquetada, cada documento na sequência certa.
O tipo de organização que faz advogado do lado oposto sentir vontade de conferir se esqueceu alguma coisa. Quando Isabelle se aproximou, ela já estava de pé. Isabelle Reis. Estava esperando você. Sentaram no box do canto. Patrícia deslizou uma pasta pela mesa antes que o café chegasse. Durante 6 meses eu cavei esse caso. Aqui está o que encontrei. Ela abriu na primeira aba. Em 2022, o Dr. Strauss teve o registro cassado pela Comissão Estadual de Washington por conduta profissional imprópria e cobrança fraudulenta. Tenho aqui a cópia do processo disciplinar, os registros da revogação e a correspondência mostrando que Graham Pierce pagou a ele embaixo do pano. Isabelle olhou para os documentos, os olhos queimando. Ele roubou minhas filhas com uma mentira. Sim, e vamos provar isso. Patrícia virou para a segunda aba. Estamos entrando com pedido de modificação de guarda por 2 motivos. Primeiro, fraude processual. O laudo era juridicamente nulo e Graham sabia disso. Segundo, abuso infantil. Os prontuários de Ruby em Seattle Children's documentam desnutrição severa, padrão de lesões ao longo de 18 meses e sinais de trauma psicológico crônico. Ele vai tentar me destruir quando souber. Com certeza. Patrícia não desviou o olhar. Ele já está planejando usar o DNA das meninas contra você. Vai chamar de fraude de paternidade, vai dizer que você enganou ele por 10 anos. Vai ficar feio. Ela fechou a pasta. Mas temos uma resposta para isso. Julian está aparecendo para salvar a vida da filha dele. Graham estava desnutrindo a filha dele como punição. O juiz vai olhar para os 2 lados e não vai ter dúvida sobre qual dos 2 é o monstro nessa história. Às 2h, Patrícia trouxe o investigador particular Frank Bishop, um homem de uns 50 anos, rosto curtido como couro de sola, bloco de notas na mão, olhos que não perdiam nada. Ele ouviu tudo sobre Graham, onde trabalhava, como vivia, seus hábitos, suas finanças e foi direto. Me dá 3 dias. Vou encontrar o que ele está escondendo. Às 8h, a doutora Whitman ligou. Isabelle, a contagem de glóbulos brancos de Sophie caiu para 800 células. Não podemos mais esperar. Precisamos antecipar o transplante para amanhã de manhã, às 9. Julian pode estar aqui às 7 para o pré-operatório? Isabelle olhou para Patrícia, que estava observando com atenção total. Está pronto, disse Isabelle. Pode confirmar. Amanhã, então. Isso é a corrida final. Ela desligou. Patrícia disse baixinho. É agora, Isabelle. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E era. O transplante de Sophie, o caso de custódia, a investigação de Graham, a empresa afundando em Portland, tudo numa mesma semana. Gravem esse instante, porque é exatamente aqui quando uma pessoa tem absolutamente tudo contra ela, ao mesmo tempo que a gente descobre o que ela é feita. Isabelle ficou em pé, pegou o casaco. Então que comece. O sábado amanheceu com um alarme que não era o dela. Às 6h07 da manhã, o monitor cardíaco de Sophie disparou. Quando Isabelle chegou ao quarto 412, os alarmes dos equipamentos já ecoavam no corredor e a doutora Whitman estava dentro dando ordens à equipe de emergência. Atropina, 0,5 miligrama, via intravenosa. Ela disse com aquela firmeza de quem já viu isso antes e não vai deixar ser a última vez. A enfermeira injetou. Isabelle ficou na porta, os pés paralisados, olhando para Sophie, pequenina demais debaixo dos lençóis, o peito mal se movendo. 30 segundos. 1 minuto. O monitor emitiu um bip. 60 batidas por minuto. 70. 80. A doutora Whitman expirou. Bradicardia severa, provavelmente por desequilíbrio de eletrólitos. Vamos corrigir antes da cirurgia. Ainda estamos dentro do cronograma. Ela olhou para Isabelle na porta. Sophie está estável. Julian está se preparando. Continuamos às 9. Isabelle assentiu. Não conseguiu falar.
Às 7, Julian chegou. Calmo e resoluto, como alguém que tomou uma decisão tão sólida que não havia mais espaço para medo dentro dela. Antes de entrar para o pré-operatório, ele parou diante de Isabelle no corredor. "Eu tenho ela", disse ele. "Não vou deixar ela na mão." Ela queria dizer obrigada, queria dizer desculpa, queria dizer coisas que 10 anos de distância tornavam complicadas demais para um corredor de hospital. Disse só, "Eu sei", e foi suficiente. A extração de medula óssea durou 2 horas. Isabelle esperou na sala de espera cirúrgica com a irmã Laura, que havia chegado na véspera e não havia saído do seu lado desde então. Laura havia ligado na sexta-feira à noite, depois de ver uma nota sobre o caso nos comentários de uma amiga em comum. "Estou no carro", e ela disse. "Chego antes da meia-noite." Não pediu permissão. Não perguntou se Isabelle precisava. Simplesmente foi. Isso era Laura, a irmã mais nova que Isabelle havia perdido de vista nos últimos anos de casamento com Graham, que havia tentado ligar algumas vezes sem conseguir resposta e que havia aparecido na hora certa sem fazer cerimônia. Não dizia muito agora, só segurava a mão e trazia cafés que esfriavam intactos sobre as cadeiras ao lado. Às 9h30, a doutora Whitman saiu em trajes cirúrgicos. A coleta foi perfeita. Conseguimos volume suficiente para o transplante. Julian está na recuperação, vai ter dor por alguns dias, mas está bem. Uma pausa. Já infundimos a medula em Sophie. Ela está sendo transferida para a UTI agora. A doutora Whitman olhou para Isabelle com algo que era mais do que profissionalismo. Agora vem a parte difícil. Vamos esperar a enxertia, as células novas precisam se instalar e começar a produzir sangue. Isso leva entre 10 e 14 dias. Se a contagem de brancos começar a subir, sabemos que está funcionando. E se não subir? Vamos torcer para subir. Às 11, Isabelle entrou na UTI. Sophie estava numa cama estreita, tubos saindo dos braços, uma máscara de ventilação no rosto, a pele translúcida, o cabelo reduzido a fios. Mas o monitor batia firme. Isabelle sentou ao lado dela e sussurrou. "Você vai ficar boa, filha. Julian te deu a força dele. Agora é só segurar." Para quem nunca saiu do Brasil, nos Estados Unidos, existe uma figura chamada Guardian ad litem, um representante legal designado pelo tribunal para defender exclusivamente os interesses da criança, separado dos advogados dos pais. Traduzindo para a nossa realidade, é como um curador especial para crianças com poderes reais de investigar e influenciar a decisão do juiz. Quando existe pais que maltratam têm muito mais dificuldade de se esquivar. Na segunda-feira de manhã, Emily Richardson, do Serviço de Proteção Infantil do Condado de King, chegou ao hospital com uma pasta de couro e o tipo de serenidade profissional de quem faz um trabalho que pesa e escolheu fazê-lo, mesmo assim. "Senhorita Hayes, estou aqui para conduzir uma avaliação de bem-estar de Ruby." Ela se apresentou sem rodeios. Por lei, a entrevista precisa ser conduzida de forma privada. Ruby vai ter uma defensora infantil treinada presente. Tudo será gravado. "Eu entendo." Isabelle assentiu mesmo que cada instinto maternal gritasse para ficar. "Ela está pronta?" Emily observou Ruby pelo vidro da porta, a menina sentada na cama hospitalar, colorindo, os movimentos contidos demais para uma criança de 10 anos. "Vamos descobrir." A entrevista durou 1 hora e 20 minutos. Isabelle esperou no corredor com a doutora Whitman, olhando para o relógio a cada 3 minutos, contando os passos de um lado ao outro do corredor, como se o movimento físico pudesse apressar o tempo. Quando Emily saiu, sua expressão estava composta, mas havia algo nos olhos dela. "Senhorita Hayes, podemos conversar em particular?" Na sala de consulta, Emily abriu a pasta. "Com base nas declarações de Ruby e nas evidências médicas, estou fazendo um registro de negligência infantil e dano psicológico." Ela leu sem pressa,
mas com peso em cada palavra. Ruby descreveu um ambiente doméstico caracterizado por controle extremo, isolamento da mãe e da família estendida e restrição de alimentos. Ela relatou que as refeições eram condicionais, fornecidas apenas quando ela se comportava adequadamente, o que significava não mencionar a mãe, não pedir para vê-la e não chorar. Isabelle sentiu as mãos tremerem sobre os joelhos. Qual era a punição quando ela não cumpria essas condições? A refeição era removida. Emily ergueu os olhos da pasta por um segundo. Ruby me disse que ficava com fome o tempo todo, mesmo aqui no hospital, que era como se o estômago dela tivesse esquecido, como se sentir cheio. Isso não é descuido, é escolha. Graham era advogado, sabia exatamente o que estava fazendo e sabia exatamente como não deixar rastros num único hospital. O que acontece agora? Perguntou Isabelle. Estou encaminhando um relatório de emergência ao Tribunal de Família do Condado de King hoje mesmo. Com base nas evidências médicas e nas declarações de Ruby, vou recomendar remoção imediata da guarda de Graham Pierce e colocação temporária com a senhora. Emily fechou a pasta. E Isabelle, Sophie corroborou o relato de Ruby numa entrevista separada. As histórias são consistentes. Isso importa muito para o juiz. Naquela tarde, os documentos foram protocolados. E na manhã seguinte, o juiz Harold Bennett emitiu uma ordem de proteção emergencial. Graham Pierce estava proibido de qualquer contato com Sophie ou Ruby, com efeito imediato. A guarda temporária era transferida para Isabelle, pendente de audiência completa em 14 dias. Patrícia ligou com a notícia. Você as tem de volta. As duas. Isabelle estava no corredor do quarto andar quando ouviu isso. Ela escorregou pela parede até o chão e ficou sentada no linóleo frio do hospital, soluçando sem conseguir parar, enquanto as pessoas passavam ao redor, tentando discretamente não olhar. Algumas vitórias chegam desse jeito, não com fanfarra, com você no chão de um hospital, com as mãos no rosto, finalmente permitindo que o alívio seja maior do que o medo. Naquele mesmo dia à tarde, Frank Bishop ligou para Patrícia. Encontrei algo. Pode falar agora? Patrícia colocou no viva voz. Isabelle estava ao lado. Graham criou uma arrecadação de fundos chamado Fundo de Tratamento de Sophie logo após o diagnóstico dela. A voz rouca de Frank soava ainda mais pesada pelo telefone. Usou redes sociais, a rede da igreja, os contatos do escritório de advocacia. Levantou $475 mil. 1.247 pessoas doaram. Isabelle ficou imóvel. Quanto chegou ao hospital? 190 mil. Patrícia fechou os olhos por um segundo. Os 285 mil restantes, disse Isabelle, a voz saindo num fio, desapareceram em 3 rotas. Frank falava como quem está lendo uma autópsia. 95 mil foram transferidos para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, numa empresa chamada Pierce Holdings, sem funcionários, sem endereço, sem atividade legítima, uma casca vazia. 125 mil foram pagos como honorários a um Dr. Leonard Klein, por consultas especializadas e planejamento de tratamento. Uma pausa. Esse médico não existe. Verifiquei todos os bancos de dados médicos do país. O nome é fabricado. E o restante? 65 mil que Graham pagou a si mesmo como taxas administrativas do próprio fundo, sem divulgar para os doadores. O silêncio na sala durou vários segundos. Frank. A voz de Patrícia havia ficado com aquela temperatura específica de quem está montando uma peça final. Você consegue documentar tudo isso num relatório formal? 48 horas. Quero que esteja blindado. Tem mais uma coisa, continuou ele. Graham abriu uma conta bancária no nome de Ruby há 2 anos, logo depois de ganhar a guarda. 85 mil dólares depositados. Ruby tem 10 anos. Graham usou o número de seguridade social dela para abrir a conta e esconder dinheiro desviado. Isabelle sentiu o estômago virar.
Mais tarde, naquele dia, ela foi ao quarto de Ruby. A menina estava sentada na cama, as pernas cruzadas, um tablet emprestado pela enfermeira no colo. Quando viu Isabelle, pousou o tablet de lado. Mãe, papai me mostrou uma vez uma conta bancária com meu nome. Disse que estava guardando dinheiro para a minha faculdade. Isso é real? Isabelle sentou ao lado dela. Escolheu as palavras com cuidado. Seu pai fez algumas coisas que não estavam certas, Ruby. Na semana que vem, vamos conversar com um juiz e mostrar todas as provas. O que importa agora é que você está segura. Ruby ficou quieta por um momento. Ele vai conseguir me buscar de volta? Isabelle a abraçou com força. Nunca mais. Ruby encostou a cabeça no ombro da mãe. E Isabelle sentiu o corpo dela relaxar aquela tensão de meses, talvez de anos, como uma mola que finalmente encontrou permissão para descansar. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Graham passou 2 anos construindo uma narrativa de que Isabelle era instável, perigosa, incapaz. E no final, quem estava instável era ele roubando de fundo de câncer, usando o nome da própria filha para lavar dinheiro, contratando médicos fantasmas. A diferença entre os dois era simples. Isabelle era mãe. Graham era gerente de risco administrando a própria impunidade. Na terça-feira, o serviço de segurança do hospital alertou Patrícia. Graham havia sido visto no saguão principal tentando acessar o andar pediátrico. A recepcionista havia negado. Ele havia saído antes que a segurança chegasse. Patrícia documentou tudo e acionou a polícia de Seattle. Na quinta-feira, ele voltou. Câmeras de segurança registraram Graham no saguão principal, aproximando-se da recepção, pedindo o número do quarto de Ruby. A recepcionista recusou. Ele argumentou. Ela chamou a segurança. Ele saiu antes da abordagem. 2 violações da ordem de proteção em 72 horas. Cada violação fortalece nosso caso, disse Patrícia. Ele está se afundando sozinho. No sábado de manhã, a polícia de Seattle foi ao apartamento de Graham. Ele foi preso por violação de ordem de proteção. Dessa vez, o juiz revogou a fiança. Graham Pierce ficaria na cadeia do condado de King até o julgamento. Stephanie Cole, a mulher que havia chegado ao hospital no primeiro dia colada no braço de Graham, como se aquilo fosse permanente, enviou uma mensagem para Patrícia 2 dias depois da prisão. Dizia apenas que havia encerrado o relacionamento e que, se precisassem de alguma coisa, podiam entrar em contato. Patrícia guardou o número. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, Isabelle e as 2 filhas dormiram no mesmo quarto do hospital, sem que ela acordasse a cada ruído no corredor, verificando se era ele. Não era. A audiência de custódia durou 2 dias. Patrícia apresentou cada peça com a precisão de quem passou meses montando um quebra-cabeça que ela sabia que estava completo. Só precisava que o juiz visse todas as partes ao mesmo tempo. A doutora Whitman foi a primeira testemunha. Descreveu o estado de Sophie quando chegou ao hospital, semanas de sintomas ignorados, 7 e-mails da escola que Graham havia deixado sem resposta, 4 consultas médicas canceladas por ele. Descreveu o estado de Ruby com a frieza clínica que tornava cada dado ainda mais devastador. Peso no percentil 5 para a idade, perda óssea, deficiência severa de vitamina D e ferro, marcadores hormonais consistentes com privação calórica crônica. O advogado de Graham tentou. Não poderia ser simplesmente uma criança de apetite pequeno? Aqui entre a gente, esse homem acabou de apresentar apetite pequeno como defesa para perda óssea documentada em exame de sangue. Precisou de coragem. Ou de algo diferente de coragem. A doutora Whitman não piscou. Crianças com apetite pequeno não desenvolvem perda de densidade óssea nem desequilíbrio hormonal. Esses são marcadores de restrição calórica deliberada. Não é tipo físico. É negligência médica. Emily Richardson confirmou o que Ruby havia descrito nas entrevistas: o ambiente de controle, as refeições condicionais, o isolamento.
A doutora Rebecca Lane, psicóloga especializada em trauma infantil, apresentou sua avaliação. Ruby apresentava sintomas de trauma complexo, hipervigilância, comportamento de acumulação de comida no quarto hospitalar. Crianças que acumulam comida, explicou ela com calma. Estão fazendo isso porque aprenderam que o alimento pode ser removido a qualquer momento. É um mecanismo de sobrevivência. Isso não se desenvolve em ambientes saudáveis. Então se levantou a advogada Margaret Ozey, a guardian ad litem, nomeada pelo tribunal para representar exclusivamente os interesses de Sophie e Ruby. Ela não trabalhava para Patrícia, não trabalhava para Graham, trabalhava para as meninas. Sua honoria, ela disse com voz firme. Analisei os registros, entrevistei as crianças e consultei os especialistas. Minha recomendação ao tribunal é inequívoca. Sophie e Ruby Hayes não estão seguras sob a guarda do Sr. Pierce. Nunca estiveram. O advogado de Graham não disse nada. 475 mil levantados. 190 mil chegaram ao hospital. 285 mil desviados através de empresa fantasma, médico inexistente, conta offshore, e o número de seguridade social da própria filha de 10 anos. O advogado de Graham não tinha resposta para os documentos bancários. O juiz Bennett retirou os óculos e ficou olhando para a mesa por um momento que pareceu durar mais do que precisava. Então Graham quis falar. Olha a cara de pau. Depois de tudo que havia sido apresentado, depois dos extratos bancários, dos laudos médicos, dos vídeos das câmeras de segurança, Graham Pierce decidiu que poderia falar e sair bem. Ele apareceu na tela do tribunal por videoconferência da cadeia. O macacão laranja era um contraste abrupto com o homem que havia usado ternos cortados sob medida para impressionar juízes. Estava mais magro, mas os olhos tinham a mesma calculista convicção de que conseguiria controlar qualquer sala que entrasse. O Sr. Pierce tem alguma declaração? Perguntou o advogado dele. Tenho. Eu amo minhas filhas. Cometi erros, mas sou o pai registral de Ruby, criei ela por 10 anos, e a Constituição protege os direitos parentais. Não podem me separar dela por acusações. Patrícia se levantou. Sr. Pierce, Ruby chegou ao hospital pesando 27 quilos, com perda óssea, com deficiência severa de vitamina D. Você é advogado, é inteligente, está seriamente alegando que não percebeu que sua filha estava passando fome? A mandíbula de Graham se contraiu. Ela era difícil com comida. Ruby disse ao Serviço de Proteção Infantil que as refeições eram retiradas como punição quando ela mencionava a mãe. É isso que o senhor chama de difícil com comida? Silêncio. O senhor também disse a Ruby repetidamente que a mãe havia abandonado ela porque era uma criança ruim. O senhor confirma isso? Eu estava protegendo ela da verdade. Que verdade, Sr. Pierce? Que a mãe dela tentou entrar em contato 700 vezes e o senhor devolveu cada carta sem abrir? Que o laudo que o senhor usou para tirar as filhas foi assinado por um psiquiatra com registro cassado que o senhor pagou com 25 mil dólares? Patrícia virou para o juiz. Isso é fraude processual. Esse homem não é vítima. É o arquiteto de cada camada de mentira nesse caso. Graham abriu a boca. E os 285 mil dólares? Patrícia não parou. Enquanto Ruby passava fome como punição, o senhor roubava dinheiro de 1.247 pessoas que acreditavam estar salvando Sophie. Como o senhor explica isso para o juiz? O silêncio de Graham durou tempo demais. A câmera mostrou o queixo dele endurecer, os olhos ficando com aquela frieza que Isabelle havia levado anos para entender que não era frieza, era a ausência de qualquer coisa que se parecesse com remorso. Não tenho mais nada a declarar. A câmera foi desligada. O juiz Bennett olhou para os advogados. Depois olhou para Isabelle. Ouvi o suficiente por hoje. Nos reunimos amanhã, às 9 horas, para a sentença. Isabelle saiu do tribunal com as pernas tremendo.
Patrícia caminhou ao lado dela. Estamos ganhando. Isabelle não disse nada. Só olhou para cima para o céu cinza de Seattle, aquele cinza permanente que os moradores param de notar com o tempo, e respirou fundo. Amanhã seria o fim. Ou assim ela pensava. Às 10 da noite, o telefone de Patrícia tocou. Era Stephanie Cole. Eu estava arrumando minhas coisas no apartamento de Graham, disse ela, a voz instável. Encontrei alguma coisa no porão, atrás de uma pilha de arquivos antigos, uma caixa de papelão. Uma pausa. Acho que vocês precisam ver isso agora. Na manhã seguinte, Stephanie chegou ao escritório de Patrícia com a caixa no colo e os olhos de quem não havia dormido. Dentro havia prontuários médicos, um disco rígido externo velho e 8 cartelas de comprimidos vazias. Frank Bishop abriu os prontuários primeiro. Registros médicos de Graham Pierce, abril de 2014. A voz dele havia ficado diferente mais devagar, como quem está lendo e ainda não acredita no que está vendo. Diagnóstico: oligospermia severa. Contagem de espermatozoides criticamente baixa. Probabilidade de concepção natural, menos de 15%. Isabelle ficou olhando para a folha. Graham havia sabido 11 anos antes de tudo aquilo que dificilmente conseguiria ter filhos de forma natural. E mais de um ano depois ela havia engravidado. Frank conectou o disco rígido externo. Trabalhou em silêncio por 40 minutos. Quando levantou a cabeça, tinha aquela expressão de investigador que encontrou exatamente o que não queria encontrar. Histórico de buscas recuperado. Maio e junho de 2015. Ele virou o monitor. Como sabotar anticoncepcional. Pílulas falsas idênticas ao original. Como forçar gravidez sem detecção. O ar sumiu da sala. Frank abriu um e-mail recuperado. Endereço de Graham, data de 10 de junho de 2015, enviado para ele mesmo como nota. Pedido feito. Ela nunca vai saber. Quando estiver grávida, não vai conseguir ir embora. Patrícia ficou de pé devagar. Frank, já estou. Ele puxou um recibo da Amazon. 10 de junho de 2015. 90 comprimidos placebo, pílulas de açúcar, fabricadas para serem idênticas ao anticoncepcional de Isabelle, entregues no endereço de Graham Pierce. Stephanie colocou as 8 cartelas vazias sobre a mesa em silêncio. Isabelle olhou para aquilo tudo, os prontuários, as buscas, o recibo, as cartelas, e sentiu uma clareza fria e absoluta se instalar no lugar onde havia confusão por 10 anos. Ela havia achado que a gravidez era acidente. Havia achado que a noite com Julian havia complicado um acidente. Havia carregado culpa por uma coisa que nunca havia sido culpa dela. Graham havia planejado a gravidez. Havia trocado os comprimidos dela por pílulas de açúcar. Havia calculado que, grávida, ela não teria como sair. E havia calculado certo porque ela havia ficado. Havia se casado. Havia tentado construir uma família com um homem que a havia prendido por engenharia. A coerção reprodutiva é reconhecida nos Estados Unidos como uma forma de violência doméstica. Em termos brasileiros, equivaleria a constrangimento ilegal agravado por violação de autonomia corporal, um crime que, combinado com os demais, eleva a pena de forma significativa. Graham não havia apenas destruído o casamento. Havia destruído a escolha dela antes que o casamento começasse. Patrícia ligou para a agente federal Nicole Hart naquela mesma manhã. Às 11, os novos elementos foram apresentados ao tribunal. O advogado de Graham ficou em silêncio diante das provas por tempo suficiente para que o juiz Bennett tivesse que perguntar 2 vezes se ele tinha alguma objeção. Não tinha. A sentença seria no dia seguinte, e desta vez incluiria coerção reprodutiva na lista de crimes. Naquela noite, Isabelle recebeu uma mensagem que não esperava. Era do número do pai, Richard Hayes. Vimos as notícias. Estamos indo para Seattle. Não precisam nos receber. Só queremos estar perto. Isabelle ficou olhando para a tela por um longo momento.
Havia 11 anos desde a última vez que havia falado com os pais de verdade, desde que Graham havia convencido os dois de que ela era instável, que precisava de espaço, que ele sabia o que era melhor para a família. E eles haviam acreditado. Era uma ferida antiga. Mas eles estavam vindo. Ela respondeu apenas: "Tribunal às 9 da manhã." Na quinta-feira de manhã, o juiz Harold Bennett entrou no tribunal com um caderno de 47 páginas. Colocou os óculos, olhou para Isabelle, olhou para a tela onde Graham aparecia pela última vez. No caso Hayes versus Pierce, revisando todos os depoimentos, evidências e argumentos jurídicos, o dever deste tribunal não é recompensar a biologia, é proteger crianças. Ele virou para Graham. Graham Pierce é um perigo para as próprias filhas. Negligenciou Sophie por semanas enquanto o câncer avançava. Privou Ruby sistematicamente de alimento como instrumento de controle. Roubou $285 mil destinados ao tratamento da filha doente. Sabotou os anticoncepcionais da esposa para forçá-la a engravidar e permanecer no casamento. Usou documentos fraudulentos para enganar este tribunal e separar mães de filhos. Mentiu para as crianças sobre a própria mãe durante 2 anos. Uma pausa. Convivência não apaga crimes. O queixo de Graham não se moveu, mas Isabelle viu os dedos dele fora do alcance da câmera, mas não do dela, fechando devagar na beirada da mesa, como quem está tentando segurar alguma coisa que já escapou. Portanto, concedo guarda legal e física total de Sophie Hayes e Ruby Hayes a Isabelle Hayes, com efeito imediato. Graham Pierce é proibido de qualquer contato com as meninas até que cumpra as seguintes condições: 2 anos de tratamento para violência doméstica, aulas de parentalidade, restituição integral dos $285 mil com danos, aprovação de psicólogo nomeado pelo tribunal e consentimento das próprias filhas quando completarem 14 anos. Isabelle estava chorando antes que o juiz terminasse a frase. Atrás dela, sua mãe Catherine soluçava no banco da galeria. Seu pai Richard tinha a mão sobre o rosto. Patrícia apertou o braço dela. São suas. As duas. 2 horas depois, no Tribunal Federal, a juíza Maria Alvarez proferiu a sentença criminal. Patrícia havia coordenado as 2 audiências para a mesma data. Desde o início, era sua forma de fechar tudo de uma vez, sem deixar Graham respirar entre uma derrota e outra. Graham Pierce estava em pé, de costas para Isabelle, as mãos algemadas. O advogado público ao lado parecia um homem que havia aceitado uma tarefa impossível e havia feito o que pôde. Graham Pierce foi condenado por fraude eletrônica, peculato, lavagem de dinheiro, coerção reprodutiva, abuso infantil, perjúrio e obstrução da justiça. A voz da juíza tinha o peso específico das palavras que não precisam de volume para cortar. As evidências contra o senhor são esmagadoras. O senhor sabotou os anticoncepcionais da esposa para forçá-la a engravidar e impedi-la de ir embora. Explorou uma criança vulnerável para ganho pessoal. Maltratou as filhas, traiu profundamente a confiança da esposa desde antes do casamento começar e mentiu para este tribunal. Ela abriu o documento na frente dela. As diretrizes federais recomendam 18 anos. Não vejo razão para me desviar disso. O senhor cumprirá 18 anos em prisão federal, com sentenças estaduais simultâneas de 7 anos. Elegível para condicional após 15. Graham abriu a boca. A juíza não parou. O senhor pagará restituição de $285 mil ao fundo de Sophie, 150 mil a Isabelle Hayes por danos emocionais e 75 mil ao fundo de compensação de vítimas. Todos os seus ativos serão confiscados para satisfazer essas dívidas. Uma pausa final. A licença de advogado do senhor está permanentemente revogada. O senhor nunca mais exercerá a advocacia. Graham finalmente disse algo. A voz havia perdido aquele verniz controlado de anos. Eu amo minhas filhas. A juíza Alvarez olhou para ele por um segundo.
O Senhor roubou de uma criança com câncer. Uma pausa. Amor não é a palavra que eu usaria aqui. Os oficiais o levaram. Isabelle ficou assistindo Graham ser conduzido para fora da sala, os passos medidos pela algema, o macacão laranja, os ombros que já não estavam quadrados do mesmo jeito, e não sentiu triunfo. Sentiu algo diferente, mais silencioso. A sensação específica de uma porta que se fecha para sempre com a chave do lado de fora. Às 3 da tarde ela voltou ao hospital. Sophie e Ruby estavam no quarto dela. Sophie sentada na cama com um livro, Ruby do lado de fora do lençol, os dois pares de olhos se voltando para a porta ao mesmo tempo. Isabelle sentou na beirada da cama de Sophie e pegou as mãos das duas. O juiz disse que vocês ficam comigo para sempre. Ruby ficou com os olhos bem abertos. Para sempre? Papai não pode me pegar? Nunca mais. Você está segura. Ruby enterrou o rosto no ombro da mãe e chorou. Não era um choro de criança. Era o tipo de choro de quem guardou muita coisa por muito tempo e finalmente encontrou um lugar onde era seguro largar tudo. Sophie estendeu a mão e pegou a de Isabelle com firmeza. Mãe, a voz era baixa, mas estava lá mais cor no rosto do que havia semanas, os olhos com aquela centelha que a leucemia havia tentado apagar. E Julian, ele ainda é meu pai? Isabelle levantou os olhos. Julian estava parado na porta, observando com aquele olhar tranquilo dele. Ser pai não é só DNA, disse Isabelle. Julian quer fazer parte da sua vida se você quiser. Sophie virou o rosto para ele. Você pode vir na minha próxima consulta? Julian entrou no quarto. Sentou na cadeira ao lado da cama. Seria uma honra. Ruby ergueu o rosto do ombro de Isabelle e olhou para ele por um momento. Depois, num tom muito sério para uma criança de 10 anos, eu vou te chamar de tio Julian. Tudo bem? Ele sorriu. Uma das poucas vezes que Isabelle havia visto os olhos dele lacrimejarem. Mais do que tudo bem. 7 meses depois, o Dr. Torres entrou no consultório de acompanhamento com aquele sorriso que os médicos só deixam aparecer quando podem. Sophie, ele disse, você está oficialmente em remissão completa. Nenhuma célula cancerosa detectada. Sophie arregalou os olhos. Então estou curada? Você está indo incrivelmente bem. Vamos monitorar por 5 anos como protocolo, mas o prognóstico é excelente. O transplante foi um sucesso completo. Isabelle sentiu a mão de Julian apertar a dela. Ruby abraçou Sophie tão forte que as duas quase caíram da maca. E naquele consultório comum de hospital, com as paredes bege e o cheiro de álcool etílico e o barulho dos corredores do lado de fora, algo que havia estado quebrado por 2 anos, finalmente ficou inteiro. Ruby havia passado por um caminho longo. As sessões semanais com a doutora Rebecca Lane continuaram por meses. Numa delas, que Isabelle pôde observar, Ruby havia dito algo que ficaria para sempre dentro dela. Eu achava que papai não me amava porque eu era ruim. Agora eu entendo que era ele quem estava errado. A doutora Lane havia inclinado a cabeça para a frente. Como você se sente em relação à sua mãe agora? Ruby havia olhado para Isabelle. Mãe é o lugar mais seguro que eu conheço. Os pesadelos que vinham 5 vezes por semana foram se tornando uma vez por mês, depois menos. Ruby entrou para um time de futebol, fez amigas. Aprendeu a confiar de novo na medida certa, que é diferente de confiar em todo mundo. A empresa de Isabelle sobreviveu. Marcus havia conseguido segurar a Morrison Tower, 3 novos clientes haviam assinado contratos naquele mês e Julian havia proposto uma parceria que resultou na Hayes Morrison Reed, arquitetura 12 funcionários, faturamento anual na casa dos 5 milhões de dólares. E uma cultura de trabalho construída em torno da ideia simples de que pessoas que cuidam de família são melhores profissionais, não piores. Os pais de Isabelle, Richard e Catherine vieram a cada mês. Catherine ensinou Ruby a fazer biscoitos de chocolate na cozinha de Portland.
Richard jogava xadrez com Sophie e perdia com frequência cada vez maior. Num fim de tarde, depois que as meninas foram dormir, Richard havia pegado a mão de Isabelle no sofá. "Desperdicei 10 anos", ele disse com a voz grossa. "Não vou desperdiçar mais um dia." Ela não havia respondido de imediato. Ainda havia coisas que precisavam de tempo, mas havia apertado a mão dele de volta. E às vezes é assim que o perdão começa. Não com uma declaração, com um aperto de mão no escuro. Graham havia enviado 14 cartas da cadeia. Isabelle havia lido as 2 primeiras e parado. Diziam que ele estava em terapia, que havia entendido seus erros, que queria que Ruby soubesse que sentia falta dela. Talvez quando elas tiverem 18 anos, ela disse para Patrícia. Aí elas decidem. Por enquanto, as meninas estavam ocupadas sendo felizes. E isso, por si só, já era suficiente. Num domingo de março, Isabelle estava no quintal da nova casa em Portland para um churrasco. Julian estava ali. Seus pais, Marcos e a namorada nova, Laura, a irmã, a amiga Vanessa. Todo mundo que havia ficado, ou voltado, ou chegado quando a névoa finalmente levantou. Uma fotógrafa amiga de Laura havia proposto o retrato de família. Levou 40 minutos para colocar todo mundo no lugar certo. Marcos insistia em ficar na ponta. A namorada nova tentava se esconder atrás de Laura. E Richard havia colocado a mão no ombro errado de Isabelle 3 vezes seguidas antes de alguém gentilmente redirecioná-lo. A família real é assim, até a foto oficial dá trabalho. Todo mundo junto, sorriso verdadeiro. Isabelle ficou no centro, um braço em volta de Sophie, um braço em volta de Ruby. Julian ficou atrás de Sophie, a mão no ombro dela. Os avós flanqueando, Marcos e Laura espremendo do lado. Ruby sussurrou para ela antes da foto. "Mãe, é assim que parece uma família feliz?" Isabelle beijou o topo da cabeça dela. "É assim que parece a nossa família." O flash disparou. E Isabelle pensou naquilo que havia aprendido não a custo de uma aula ou de um livro, mas a custo de 732 dias sem as filhas, de uma doença que quase levou tudo, de uma verdade que destruiu uma mentira e construiu algo mais sólido no lugar. Família não é quem aparece no papel, é quem aparece. Julian apareceu num hospital sem hesitar, quando uma criança que ele nem sabia que existia precisava dele. Ruby voltou a chamar de mãe uma mulher que a vida havia tentado apagar da memória dela. Graham havia estado presente por 10 anos e escolhido a crueldade. A biologia não explica nada disso. O amor, sim. Olha o que está acontecendo aqui e guardem esse ensinamento, porque é o mais importante dessa história inteira. O contrário de uma família que te machuca não é solidão. É a família que você constrói com as pessoas que escolhem ficar. Não existe fórmula, existe escolha, repetida todo dia, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Isabelle perdeu quase tudo e reconstruiu cada peça com as mãos que sobraram, não num dia, não com um discurso. Com cada escolha pequena que ela fez enquanto estava com medo ligar para Julian, assinar o contrato com Patrícia, ficar de pé no tribunal quando a voz sumia. É assim que as coisas mudam, não de uma vez. Uma escolha de cada vez. Que lição você leva dessa história? Pense na sua vida. Existe alguém que você está deixando de proteger por medo do que o enfrentamento vai custar? Existe uma verdade que você está deixando para depois porque a hora nunca parece certa? A Isabelle esperou 2 anos. Não por fraqueza, porque as ferramentas não estavam disponíveis. Quando chegaram, ela usou cada uma. Deixe seu pensamento aqui nos comentários. A gente lê tudo. E se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Se ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, esse é o momento. Cada história que a gente conta carrega algo que vale guardar. E como sempre,